Ok, bora lá, sétimo ano de novo. Bora prosseguir aqui para a gente se preparar para essa prova. Eu sei que você já está de saco cheio de ouvir minha voz, não quer saber mais de ouvir minha voz, eu sei, eu entendo, mas é o que a gente tem que fazer. A gente tem que se preparar para essa prova que está vindo aí, não tem jeito, certo? Então, sétimo ano, primeiro capítulo, visão sobre divisibilidade, né? O assunto de divisibilidade. Ainda com algumas questões aqui sobre a divisibilidade e tudo que tem ao redor de divisibilidade, certo? Bora lá, vou aparecer pequeno para vocês logo. Questão 4 diz, complete a sentença, ó, teu livro, bota teu livro de lado aí, bota teu caderno de lado, fica anotando para entender. Presta atenção para entender tudo, presta atenção, é importante, esse vídeo está sendo gravado para que você tire a melhor nota na sua prova, certo? Então, por favor, preste atenção direitinho. Vê só. Complete a sentença a seguir com os algarismos corretos. Todos os números que divididos por 5 deixam resto 3 se encaixam em duas categorias. Se eles forem pares, eles têm o algarismo tal na casa das unidades. Se eles forem ímpares, eles têm o algarismo tal nessa casa. Então, bora lá. Presta bem atenção. Vamos fazer alguns números aqui. Vamos escrever alguns números. Certo? Olha só aqui. Vou botar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Pronto. Isso é o suficiente para mim. Coloquei aqui 20 números na sua frente. 20 números. Certo? Olha só. Quem são os números que são divididos por 5 e deixam resto zero? Resto zero, veja só. 0 dividido por 5 dá 0. Resto, 0. 5 dividido por 5 dá 1. Resto, 0. 10 dividido por 5 dá 2. Resto, 0. 15 dividido por 5 dá 3. Resto, 0. Então, estes são os múltiplos de 5. Múltiplos de 5 são aqueles números que estão na tabuada do 5. São aqueles números que, se forem divididos por 5, dão resto 0. Ok? Isso são os múltiplos do 5. Ok. Todo número que vem depois do múltiplo do 5 dá resto 1. Não é não? Lembra disso? Então, se você está aqui, 1 dá resto 1, 6 dá resto 1, 11 dá resto 1 e 16 dá resto 1. Vamos dar um exemplo? Vamos provar aqui. 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 16 menos 15, resto 1. Todo número que vem depois do múltiplo dá resto 1. Certo? Todo número que vem depois deste que dá resto 1 dá resto 2, né? 2 dá resto 2, 7 dá resto 2, 12 dá resto 2, 17 dividido por 5 dá resto 2. Quer provar? Bora lá. 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 12 menos 10, 2. Resto 2. Todo número que passa do múltiplo duas casas, ou seja, todo número que é 2 unidades maior do que o múltiplo, dá resto 2. Quais são os números que dão resto 3? Os números que dão resto 3 são aqueles que vêm depois dos números que dão resto 2. 3 dá resto 3, 8 dá resto 3, 13 dá resto 3, 18 dá resto 3. Então, olha só. Vamos provar. 8. 8 dividido por 5. 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5, 3. Então, é isso que a pergunta está falando. A pergunta está falando o seguinte. Ela está dizendo, todos os números que divididos por 5 deixam resto 3. Quem são os que deixam resto 3? 3 e 13, 8 e 18, 23 e 28, 33 e 38, 43 e 48, 53 e 58. Perceberam? Eles terminam ou em 3 ou terminam em 8.
Isso acontece só com o 5, o múltiplo de 5, tá certo? O múltiplo de 5, a gente vê que todos os números que dão resto 1, ou terminam em 1, ou terminam em 6. Todos os números que dão resto 2, ou terminam em 2, ou terminam em 7. Todos os números que dão resto 3, ou terminam em 3, ou terminam em 8. Então aqui, ó. Todos os números divididos por 5 deixam o resto 3, se encaixam em duas categorias. Se eles forem pares, eles têm o algarismo 8 na casa das unidades. Se eles forem ímpares, eles têm o algarismo 3 na casa das unidades. Pronto. Resolvido o problema, tá? Olha só. Vamos partir para a próxima. Eu vou fazer uma animaçãozinha para poder responder a próxima para você entender. Porque se a sua questão da prova, ela for de imagem, você vai ter que ter uma visão legal sobre o que está acontecendo com a imagem, certo? Presta bem atenção nessa questão de número 5. Observe a sequência a seguir. Tem gente que não entende o que é que a sequência está fazendo. Veja. Esta aqui é a figura 1. Vamos chamar. Essa aqui é a figura... Vamos chamar essa aqui de essa aqui é a figura 0. Certo? Essa aqui é a figura 0. Essa aqui... Aliás, desculpa. Como ele está pedindo o 15º da sequência, essa aqui é a primeira, então vamos chamar de 1. Essa aqui é a segunda, vamos chamar de 2. Essa aqui é a terceira, vamos chamar de 3. Esta figura está fazendo o quê? Percebeu o que ela está fazendo? Esse quadrado está girando nesse sentido. Tanto que o preto que estava aqui veio para cá. Então, ele fez isso. Ó. Tá vendo? O verde que estava aqui, ele passou para cá. O amarelo que estava aqui, passou para cá. E o azul que estava aqui, passou para cá. Então, o quadrado girou. Girou 90 graus. Ele fez isso. Ó. Na animação você vai ver, vai entender. Olha aqui. Essa figura. Deixa eu mostrar aqui. A segunda figura girou desse jeito. Ela girou. A terceira figura girou desse jeito. Então, o que é que você está percebendo? Você está percebendo que a figura está girando. Quando a figura chegar aqui, ela vai ter a sua quarta forma. Olha só, vamos duplicar ela aqui. Vai ter a sua quarta forma e vai girar. Pronto. Então, olha só. Olha o desenho aqui. O preto estava na parte inferior esquerda. Girou, veio para a parte superior esquerda. Girou, veio para a parte superior direita. Girou, veio para a parte inferior direita. Se ele girar de novo, ele volta a ser igual ao outro. Ou seja, só tem 4 posições esse giro. Só tem 4 posições. Ele está girando de 90 em 90 graus. Está fazendo assim, está ficando pá. Depois que ele ficou pá, ele volta a girar. Então ele vai ficar assim, assim, assim e aí vai. Certo? Quando é que ele retorna à posição original? Ele retorna à posição original de 4 em 4. De 4 em 4 ele retorna à posição original. Vê, se esse cara for duplicado agora... Certo? E ele fizer o giro de novo de 90 graus, ele fica igual à primeira. Então ele está girando de 4 em 4. Ok? Aí preste atenção comigo. A primeira figura, veja. Ele está indo na 1, 2, 3, 4, 5. Veja, ele está indo de 4 em 4. Se a gente entender que a primeira figura é a primeira figura, né?
está no estágio que a gente quer, ele está me perguntando qual é a 15ª. Então, de 4 em 4, será essa aqui. Certo? Então, qual é a sequência que vai imitar essa? 1, 5, mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17. Pronto. Então, essas são as posições de 4 em 4. Essas são as posições que a gente tem essa figura na forma original. A figura na primeira forma variada, ela está na posição 2, depois vai para a posição 6, mais 4, depois vai para a posição 10, mais 4, depois vai para a posição 14, mais 4, depois vai para a posição 18, mais 4. Ok? Essa terceira posição, essa terceira forma da figura em que o preto está aqui, né? Opa, o preto está aqui. Eu estou olhando só para o quadradinho preto, que eu acho mais fácil de entender a rotação com o quadradinho preto. Certo? Esse cara aqui, ele vai estar nas seguintes posições. Ele está na 3, mais 4, 7, mais 4, 11, mais 4, 15. Pronto, então na 15ª posição será essa figura aqui. Na 15ª posição será essa figura. Ou seja, se a gente fizer essa sequência crescer, 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 crescer eternamente, a 15ª figura será igualzinha à figura 3. Porque cada figura se repete de 4 em 4. Essa fez agora, daqui a 4 figuras ela se repete. Daqui a 4 figuras ela se repete. Todas elas se repetem daqui a 4 figuras sempre. Então, desenhe a próxima figura da sequência. Ora, você já entendeu qual é a próxima figura da sequência. A próxima figura da sequência é o seguinte. É tudo rotacionado 90 graus, né? Aqui fica preto. Aqui fica preto. Aqui em cima fica azul. Aqui o amarelo, o azul veio para cá, né? O azul saiu daqui para cá, o amarelo saiu daqui para cá, o verde saiu daqui para cá, o preto saiu daqui para cá. Então aqui vai ser verde e aqui vai ser o amarelo. Eu não tenho tinta amarela aqui para pintar não, tá certo? Então, aqui vai ser o amarelo. Pronto. Essa é a próxima figura da sequência depois do giro que ela der. E a 15ª figura da sequência é igual a essa aqui. É igual à figura que está na posição 3. 1, 2, 3, 4. Às vezes você não precisa usar matemática mesmo. Isso aí foi uma questão que você resolveria simplesmente com o raciocínio, olhando, certo? Tem algumas questões aqui que são bem mais pesadas, né? Deixa eu ver aqui. Vocês já devem ter resolvido todas essas questões, eu sei. Eu queria entrar logo em números inteiros, mas vamos lá, vamos resolver essas questões aqui, a 7, de problemas. Pronto, aqui vai entrar em MMC, certo? Ó, deixa eu explicar aqui uma coisa. Débora e Guilherme foram contratados para a reforma de um sítio. E para isso precisam escolher entre algumas opções de piso para o banheiro. O formato do piso é um retângulo de 120 por 280. Então, o chão, o piso que ele está comprando é um pedaço de cerâmica, sei lá, de azulejo, sei lá, que tem 120 centímetros, ou seja, 1,20 m por 280 centímetros, 2,80 m de comprimento. Pronto, é um piso bem grande, tá? E as opções de lajota são quadrados que vão de 10 em 10, de 10 por 10 até 40 por 40. Para descobrir os possíveis tamanhos de lajota que caberiam no piso, sem que fosse preciso cortá-las. Ou seja, o piso do banheiro, isso não é a cerâmica, perdão, isso é o piso do banheiro, isso é o chão do banheiro. Eles querem colocar lajotas, que são azulejos,
né, pedaços quadradinhos aí de cerâmica. Pedaços quadradinhos de cerâmica. Certo? Esses pedaços quadradinhos de cerâmica tem de vários tamanhos. Tem de 10 por 10. Deve ter de 20 por 20. Deve ter de 30 por 30. E deve ter de 40 por 40. Ou seja, ele disse que tem de 10 por 10 até 40 por 40. Para descobrir os possíveis tamanhos de lajota que caberiam no piso sem que fosse preciso cortar, cada um utilizou seus próprios métodos. Veja só, se a lajota for de 10 por 10, então a lajota é a menorzinha, certo? Ela vai estar aqui, ó, 10 por 10. Eu tenho 280 centímetros. Veja, 280 centímetros de largura. Quantas lajotas eu vou conseguir colocar? 280 dividido por 10. 280 dividido por 10, como é que fica? Ó, 28 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. 8 menos 0, 28 menos 20 dá 8. Certo? Baixa o 0. 80 dividido por 10 dá 8. 8 vezes 10 dá 80. Pronto, ó. Certo? Isso significa que se eu escolher a de 10 por 10, eu vou colocar 28 lajotas aqui e vou colocar 120, vou colocar 12 lajotas aqui. Por quê? Porque se a lajota tem 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui de altura, então ela vai gastar 10 centímetros aqui e vai gastar 10 centímetros aqui na altura. Então, 120 dividido por 10. 120 dividido por 10. Corta 0 com 0, vai ficar 12. Eita, eu usei um macete que eu devia ter usado antes. Como eu não tinha explicado a vocês, eu vou explicar agora. Sempre que você estiver dividindo um número por 10, faça isso. Corte o 0 daqui com o 0 daqui de fora. O resultado é o que sobrar. Então, 340 dividido por 10 é 34. 280 dividido por 10, eu já tinha provado, é 28. Só isso. Certo? É só cortar um 0 de fora com um 0 de dentro, você já resolve a divisão por 10. Então, dá para usar, aí aqui, quais são os tamanhos de lajota que cabem exatamente em 120 e 280? A lajota menor cabe ali, de modo que não sobre nada, cabe. Por quê? Vamos lá. O piso tem 120 por 280. A lajota de 10 por 10, eu consigo colocar 28 lajotas exatamente aqui e consigo colocar 12 lajotas uma em cima da outra. Vai ficar 12 fileiras de 28 lajotas. Consigo dividir. Vai sobrar? Não. Vai faltar? Não. Vai precisar cortar? Não. Divisão exata. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o número 10, ele é divisor, ele consegue dividir sem resto o número 280 e o número 120. Veja o que eu estou procurando. Eu estou procurando que as lajotas se encaixem. Eu estou procurando que as lajotas se encaixem exatamente, sem precisar cortar. Então eu preciso dividir o tamanho pelo tamanho da lajota, o tamanho do piso pelo tamanho da lajota. A lajota de 10, ela dá a divisão perfeita, certo? A lajota de 10, se eu colocar 28 lajotas na horizontal e 12 lajotas na vertical, como está escrito aqui em cima, 12 fileiras com 28 lajotas, eu consigo cobrir o piso todo, certo? Bora ver agora a lajota de 20 por 20.
A lajota de 20 por 20. Bora ver. Eu tenho que saber, ó, como a lajota tem na sua lateral 20 centímetros e na sua altura 20 centímetros, eu preciso saber se ela cabe deitada em 280 e se ela cabe em pé, uma em cima da outra em 120. Vamos dividir? 280 dividido por 20. Corto o zero de dentro, corto o zero de fora. É a mesma coisa que dividir 28 por 2. 28 por 2, bora lá. 28 vai 1, né? 1 vezes 2 dá 2. 0. Desce o 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Pronto. Então dá para colocar exatamente 14 lajotas aqui. Dá para colocar 14 lajotas aqui. E se eu dividir o 120? Bora lá. 120 dividido por 20. Perdão, errei aqui de novo. 120 dividido por 20. Corta o zero de dentro com o zero de fora. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12, menos 12, 0. Pronto. Então, dá para colocar 6 lajotas, uma em cima da outra. Então, são 6 fileiras de lajota, 14 lajotas, uma do lado do outro. Coube, coube. Tudo bem, tudo bem. Então, essa lajota pode ser usada sem problema. Essa lajota pode ser usada no piso e não vai sobrar nem faltar, certo? Bora ver a lajota de 30 por 30. Então, são 30 centímetros aqui, são 30 centímetros aqui, certo? A lajota tem 30 por 30. Aí eu preciso saber se 30 centímetros pode caber dividido certinho em 280. Bora lá, bora dividir 280 dividido por 3, certo? 280 dividido por 3. Por 3 não, é por 3 não. Por 3 é por 30, desculpa, por 30. Eu vou cortar esse zero com esse zero, vai ficar 28 por 3. 28 por 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 28 menos 27 dá 1. Sobrou. Sobrou. Se sobrou, eu não consigo organizar lajotas uma do lado da outra no 280. Vai faltar um pequeno pedaço. Para eu cobrir, eu vou precisar cortar a lajota para botar ali. Quer dizer, vai dar para colocar aqui, ó, atenção, vai dar para colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lajotas. Vai dar para colocar 9 lajotas. E vai sobrar um pedacinho que eu preciso cobrir com a lajota cortada. Não é o que eu quero. Então tá percebendo que o que ele quer é divisão exata. O que ele quer é saber, eu quero dividir, certo? Eu quero descobrir os possíveis tamanhos de lajota que caberiam no piso sem precisar cortá-las. Sem precisar cortá-las, sem que fosse preciso cortá-las, significa divisão exata. Essa lajota daria... A de 30 por 30 não dá para fazer, então essa aqui eu não posso usar, certo? A de 40 por 40, vamos ver se dá para dividir? Vamos ver se dá para dividir. 280 dividido por 40, corta esse zero de dentro com esse zero de fora. Só pode cortar o último zero, tá? Só pode cortar se o zero tiver como último algarismo. O zero da frente ou do meio não pode cortar, não. 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. Opa! Dividiu bem. Agora vamos dividir o 120. Vamos ver se no 120 dá para dividir, certo? 120 dividido por 40. Corta o zero daqui de dentro com o zero daqui de fora. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Ok, divisão exata. Então, se a gente for usar a lajota, de 40 por 40, a gente vai conseguir colocar 7 lajotas, uma do lado da outra, e a gente vai conseguir colocar 3 fileiras de lajotas, uma em cima da outra. Não sobra nada, tá perfeito. O que foi que eu fiz? Eu fiz a técnica da Débora, aí, ou mais ou menos. Eu peguei as lajotas e fui fazer a divisão uma por uma, certo? O que é que essa lição está ensinando? Essa lição está ensinando aqui embaixo, certo? Ele vai mudar, 6, menos 8, menos 2, ele vai dizer isso, ó, quais são os números. Então, as lajotas de 10, de 20 e de 40 servem. A lajota de 30 não serve, certo? Então, aí o que foi que o Guilherme fez?
O Guilherme fatorou os dois números. Fatorou os dois números. O que é fatorar os dois números? É você sair dividindo esses dois números por números primos. Lembra? Então vamos lá. Eu vou fazer com vocês aqui. Já está escrito aqui, mas eu vou fazer agora com vocês. Certo? Lá vai. 120 e 180. E 280. Pronto. Vamos dividir esses dois números por 2. 120 fica 60 dividido por 2, 280 dividido por 2 dá 140. Depois eu divido por 2 de novo, 60 vira 30, o 140 vira 70. Depois eu divido por 2 de novo, o 30 vira 15, o 70 vira 35. Depois eu divido por 5, certo? O 15 vira 3, o 35 vira 7. O livro para em 3 e 7. Por que o livro para em 3 e 7? Porque 3 é um número primo e 7 é um número primo. A partir daí, o 3 só pode ser dividido por 3 e o 7 só pode ser dividido por 7. Se você quiser completar, né? Se você quiser completar, olha só, olha o que é que você vai fazer. Se você quiser completar, você divide por 3 e aí você só afeta o 3, repete o 7. Aí você vai dividir por 7, o 1 não se afeta e o 7 vira 1. Quando todo mundo vira 1, você chegou ao final da fatoração. O livro ensina que você vai fatorar até onde achar números primos. É uma opção, certo? Não está errado. Agora, veja só. Todos os números que foram usados para dividir todo mundo. Veja, esse 2, ele dividiu o 120 e dividiu o 280. Então, esse 2 é um divisor comum. Esse 2, ele dividiu o 60, transformando em 30, dividiu o 140, transformando em 70. Então, esse 2 também é comum. Esse 2, dividiu o 30 para 15 e dividiu o 70 para 35. Esse 2 também é comum. Esse número 5 dividiu o 15 virando 3, dividiu o 35 virando 7. Então, esse 5 também é comum. Comum aos dois, né? Conseguiu dividir os dois números. Esse 3, ele só dividiu o 3, ele não dividiu o 7. Então, ele não é comum. Não é comum aos dois. Esse 7 só dividiu o 7, não dividiu o 3. Então, ele também não é comum. Isso aqui é o que nós chamamos de fatores comuns. Fatores comuns. Comuns significa que pertencem aos dois. São comuns aos dois. Eles têm alguma coisa em comum. Eles têm alguma coisa que é igual entre os dois. Se você multiplicar todos esses caras, você descobre 40. Vê. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, isso aqui é o que nós chamamos de máximo divisor comum. O maior divisor comum entre 120 e 280. O que você queria era que tivesse uma lajota que pudesse ser dividida igualmente por 120 e dividida igualmente por 280. Quer dizer, 280 na horizontal, né? E 120 na vertical. O que você quer, o que os dois querem, é um tamanho de lajota que seja dividido exatamente por 280 e que também seja dividido exatamente por 120. Ou seja, eles querem um número que consiga ser dividido pelos dois. É o que a gente chama de divisor comum. Divisor comum é um número que divide dois outros números que você está analisando. Então, quando é que você descobre ou quer descobrir o divisor comum? É quando você precisa descobrir um número que tem que poder dividir os dois que você está analisando. Não podia sobrar nem na horizontal, não podia sobrar na vertical. Então, 280 tinha que ser dividido igualmente, perfeitamente com resto zero. 120 tinha que ser dividido igualmente, perfeitamente com resto zero.
O único número, o único não, né? O maior número dos 4 tipos de lajota, 10, 20, 30 e 40. O maior número que consegue dividir os dois é 40. Você podia comprar lajotas de 20, funcionaria, mas aí você tem que comprar mais lajotas. Você tem que comprar lajotas, podia comprar lajotas só de 10 por 10, mas ia comprar muito mais lajotas. Você não podia comprar lajotas de 30 por 30, porque não tem divisão exata com 280. E você podia comprar lajotas de 40 por 40, que aí você teria que comprar menos lajotas, né? Seriam só 7 vezes 3, iam ser 21 lajotas que você precisaria comprar. Só isso. Ok? Isso é a explicação aí para o que é o máximo divisor comum. Certo? Aí lá vai ele falar sobre os fatores comuns e tal, e tal, e tal. Pronto. Aqui tem as perguntas. Por que Guilherme parou quando a fatoração chegou a 3,7? Guilherme parou com a fatoração que chegou a 3,7, porque 3 e 7 são números primos. A partir daí, o 3 e o 7 não teriam divisores comuns. O divisor 3 dividiria o 3, o divisor 7 dividiria o 7. Eles não são comuns, eles são primos. Não tinha por que ficar testando se os outros divisores eram comuns, porque não eram. Depois de fatorar 120 e 280, o que Guilherme fez para obter os divisores? Ele saiu multiplicando ele saiu multiplicando todos os fatores. Veja, 3 e 7 não possuem divisor comum. Posso parar por aqui. Assim, os divisores comuns são 1, 2, 5. E todos os resultados possíveis são esses. 2, 2, 2, 5 são os fatores comuns. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 5, 10. Ele fez todas as combinações aqui. O Guilherme fez assim. Todas as combinações de multiplicação. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2 vezes 5, né? 2 vezes 2 vezes 5, 20. E todo o restante, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 dá 40. Esse aqui é o máximo divisor comum. Todos esses números são divisores comuns. Eles dividem tanto o 120 quanto o 280. Mas o 40 é o maior deles. Por isso que o 40 é chamado máximo divisor comum. Então, olha o que a gente tem aqui. Eu vou fazer aqui uma multiplicação, uma fatoração, né? Como é que eu descubro o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum? Certo? Qual é? Como é que eu faço isso? Eu vou mostrar agora para vocês, tá certo? Tela branca. Imagine que cai na prova o seguinte. Vai cair na prova isso aqui. Calcule o MMC, o mínimo múltiplo comum, e o MDC, o máximo divisor comum, entre os seguintes números: entre 18 e 24. Entre 18 e 24, quem é o máximo divisor comum e quem é o mínimo múltiplo comum? Certo? Vamos lá. Fatora. Vamos fatorar. Vamos dividir esse número por números primos. Os dois são pares? 2. 18 dividido por 2 dá 9. 24 dividido por 2 dá 12. Então veja, esse número 2 conseguiu dividir os dois 18 e 24? Sim, então ele é comum. Ele é comum. Eu vou marcar um C aqui para dizer que é comum. Ok. 9 não pode ser dividido por 2, porque 9 é ímpar. 12 pode, então eu vou continuar dividindo por 2. 2. 12 dividido por 2 dá 6. O 9 se repetiu. 6 ainda pode ser dividido por 2? Pode. 2. 6 dividido por 2 dá 3. 9 se repetiu, porque não foi dividido por 2.
Aí eu vou dar um alerta, presta atenção agora. Esse número 2 só dividiu o 12. Esse número 2 só dividiu o 6, não dividiram o 9. Então eles não são comuns, por isso eu não vou marcar a letra C dizendo que é comum. Agora, eu tenho o número 9 e o número 3. O número 9 e o número 3 podem ser divididos por 3. O 9 vai virar 3 e o 3 vai virar 1. Veja que esse número 3 conseguiu dividir o 9 e conseguiu dividir o 3. Então, ele é comum aos dois. Vou marcar uma letra C. E, finalmente, aqui para terminar, se você só tem 3 e 1, não tem o que fazer, divide por 3. O 3 vira 1, o outro 1 vira 1. Pronto. Então, olha o que nós temos. Nós temos todos os fatores primos dentro da fatoração de 18 e 24. Como é que eu sei quem é o MDC? Ó, máximo divisor comum. O máximo divisor comum tem que ser a multiplicação dos fatores comuns. Ou seja, eu vou pegar esse cara que é comum e esse cara que é comum e multiplicar. Pronto. O MDC, o máximo divisor, que é divisor do 18 e do 24, o maior número que divide o 18 e o 24 é o número 6. 18 dividido por 6 dá 3. 24 dividido por 6 dá 4. Certo? Então, o máximo divisor comum entre os dois é 6. Veja, MDC a gente calcula multiplicando os números que são comuns, os fatores que são comuns, os fatores primos que são comuns, certo? MMC. O MMC você consegue multiplicando todo mundo. Você vai multiplicar esse e esse. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Se você não estiver acostumado ainda, o sinal de multiplicação pode ser representado como um xizinho ali ou pode ser representado como uma bolinha, tanto faz. O sinal de multiplicação pode ser um xizinho ou uma bolinha, tá? Então, olha só, vamos fazer o cálculo aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, quem é que lembra? 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Portanto, 72. O MMC entre 18 e 24. O menor múltiplo comum entre 18 e 24 é 72. Então, se uma coisa acontece de 24 em 24 dias e a outra coisa acontece de 18 em 18 dias, se eles se encontram hoje, eles só vão se encontrar daqui a 72 dias. Só vão se encontrar em 72 dias. Ou seja, é aquela história do encontro, né? Um ônibus de 3 em 3 dias, o outro ônibus de 5 em 5 dias. Daqui a quanto tempo eles se encontram? No múltiplo comum, num número que seja múltiplo do 3 e do 5. Eu preciso de um múltiplo, de um número que seja múltiplo de 18 e de 24. 72 é 18 vezes 4. 72 é 24 vezes 3. 24 vezes 3, 72. 18 vezes 4, 72. Ok? Com isso, eu acho que a gente termina por hoje. Hoje eu vou terminar aqui, certo? MMC e MDC. E depois a gente vai trabalhar com o nosso segundo capítulo, sobre números inteiros. Preciso da sua atenção. Vai ser mais teórico, mas vai ser mais engraçado, mais rápido, talvez leve um vídeo. Mas com isso você estará preparado completamente para a prova mensal que vai aparecer. Tá certo? Até o próximo vídeo.